Você sabe o que é uma pessoa extrovertida e uma pessoa introvertida? Os conceitos de extroversão e introversão foram originalmente criados por Carl Jung no seu livro Tipos Psicológicos. O que ele tentou com esse livro foi demonstrar de que maneira nós poderíamos entender os pensamentos e a psique humana. O objetivo de Jung nunca foi colocar as pessoas dentro de uma caixinha, mas sim usar as caixinhas para entender as pessoas. Entendendo que todos somos indivíduos diferenciados, mas que há algumas coisas em comum e podemos usar essas coisas em comum para melhorar e para entender como funciona o mundo. Assim, ele criou os tipos psicológicos. O que ele definiu primeiro foi que todos nós temos duas atitudes. São elas a introversão e a extroversão. Ou seja, quando estamos nas nossas interações, nós podemos ter uma atitude extrovertida. É uma atitude para fora, para o mundo exterior. Ao mesmo tempo, ou também, podemos ter uma atitude de introversão, uma atitude para o interior, voltado para o mundo interior. Basicamente, uma pessoa extrovertida, ela diante de um objeto, e o objeto aqui pode ser uma pessoa, pode ser um filme, pode ser dados, pode ser uma pesquisa científica, pode ser esse vídeo. A pessoa extrovertida, ela é voltada para o mundo exterior, então ela valoriza o objeto pelo que o objeto apresenta. Por exemplo, ela vê uma pesquisa que diz que comer de 3 em 3 horas emagrece, então ela acredita naquilo e começa a comer de 3 em 3 horas. A pessoa introvertida, ela vê o objeto, mas ela passa aquela informação por um filtro, ela tem um filtro dentro dela. Então ela vê lá a informação, comer de 3 em 3 horas é ok, mas ela precisa passar por esse filtro antes de tomar a decisão de ir lá e comer de 3 em 3 horas. A pessoa extrovertida, como ela é voltada mais para o mundo exterior, ela é aquela pessoa mais falante, aquela pessoa que conversa, aquela pessoa que sai no mundo, que tá lá na frente de todo mundo falando, que não consegue ficar calada, ficar na dela, que quando está em casa precisa ouvir uma música, a TV precisa estar ligada. Já a pessoa introvertida, ao contrário, é a pessoa que é mais quieta, ela é mais reservada, ela é mais na dela, ela gosta de pensar, de refletir, ela gosta do silêncio. Ela gosta do trabalho intelectual, ela não tem tantos amigos. Então, são duas atitudes para o mundo. Só que isso é importante, a gente precisa entender que o mundo hoje cobra sempre a nossa atitude extrovertida. Para o mundo, a atitude extrovertida é a certa, porque, ora, aquela pessoa que conversa, que bate papo, que faz amizades, é a pessoa que decide diante de fatos objetivos. Olha aí o extrovertido. Ela vê um fato objetivo, ela decide. O introvertido não. O introvertido precisa passar por um filtro antes de decidir. Mas o introvertido, ele está errado porque ele tem esse filtro, porque ele precisa pensar, porque ele está mais... Não, é apenas um modo diferente de viver a vida. E ele precisa viver esse modo para que ele possa contribuir com o mundo, com um mundo melhor. Então, essas são as atitudes. Porém, as pessoas param por aí, lembrando, introversão é diferente de timidez. Timidez é um medo, introversão é uma atitude, é uma maneira de ser. Não tem nada de errado em ser introvertido. Tímido tem, é preciso procurar ajuda. É preciso que a gente entenda que a teoria, os tipos psicológicos do livro, não são apenas extroversão e introversão. Eles têm mais coisas. Então, basicamente, nós temos... Nossa mente funciona através das atitudes, mas também temos outras coisas, que são os tipos ou as funções psicológicas. Nós temos pensamento, sentimento, sensação e intuição. O que isso quer dizer? Olha, quando nós estamos diante das coisas, nós temos uma atitude extrovertida ou introvertida, mas essa atitude ela precisa de um outro mecanismo. Pensamento. Ela precisa pensar sobre aquilo. Na extroversão, o pensamento ele é exterior. Então, é muitas vezes observar o que as pessoas estão dizendo sobre aquilo. A introversão, a pessoa precisa pensar com dados, colocar mais isso e isso. Sentimento. O sentimento ele é diferente de sensação. Sensação é os 5 sentidos, basicamente. O sentimento é aquela coisa que tem ali dentro dele que dá uma resposta. Então ele olha para um objeto, sente alguma coisa, nem sempre ele pensa exatamente, mas ele sente que deve seguir um caminho. O introvertido ele sente dentro dele, o extrovertido coloca esse sentimento, ele percebe aquele sentimento no objeto. Esses são as funções psicológicas racionais, porque elas têm a ver com reflexão, com pensar mesmo, mas não com pensar, esse pensar aqui,
mas elas têm uma outra lógica de funcionar. Já os tipos conhecidos como irracionais, eles são um pouquinho diferentes. Temos a sensação é a parte mais, vamos dizer assim, utilizar os 5 sentidos, a parte corporal. Então é a pessoa que ela precisa, muitas vezes, que o estômago embrulhe, ou que o estômago abra, ou que o pulmão abra para ela tomar uma decisão. Na extroversão, essa sensação vai ser colocada no mundo externo, vai ser aquele contato, vai ser o frio, o toque no objeto que traz. Na introversão vai ser aquela sensação interior, aquele movimento dentro do corpo. Intuição é uma conexão com algo, com o extrasensorial, com algo, percepção do ambiente. O extrovertido faz essa conexão com o que está acontecendo fora. O introvertido faz essa conexão como se pudesse conectar com o mundo acima dele. Então, essas são as funções psicológicas. O interessante é que todos nós temos as 4, mas nós temos uma mais desenvolvida. Nós sempre temos uma mais desenvolvida e uma subdesenvolvida. E mais outras 2 que às vezes ficam lá mais escondidas. Só que o interessante é que nós geralmente temos uma função mais desenvolvida no racional ou no irracional e a função oposta no outro. Por exemplo, se a sua função se você é mais pensamento, você é a pessoa que pensa mais, então sua posição vai ser ou sensação ou intuição. Por que, Luciano? Porque pela característica dos dois, se você tem um desses, um racional, você dificilmente vai ter o outro. Se você tem a sensação, você não vai ter a intuição. Então, esse aqui basicamente elimina o outro. A mesma coisa aqui. Então, a gente sempre tem um mais desenvolvido. E como assim, Luciano? Primeiro, um mais desenvolvido. Ou você é uma pessoa que pensa muito e precisa pensar para decidir, ou você é uma pessoa que precisa ter uma sensação, um sentimento de que vamos dizer, até muitas vezes uma espécie de premonição. Ou você tem uma sensação, uma ligação muito com o seu corpo, ou você tem uma intuição, um contato com algo maior do que você. Que talvez não seja maior, mas essa é a visão da intuição. E você vai ter uma dessas funções desenvolvidas. E essa função, ela vai ser ou extrovertida ou introvertida. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Pensamento. Uma pessoa pensamento e extroversão. Então, uma pessoa que para decidir, ela decide através de pensamento. Mas a pessoa na extroversão, ela é um pensamento muito objetivo. Ela analisa os dados e decide. Já na introversão, não. Ela é um pensamento que precisa passar pela mente, pelo filtro. Sentimento, mesma coisa. Sensação, é uma sensação que ela é exterior, ela é voltada para o exterior. Então, é aquela pessoa aqui, né? Tanto aqui quanto aqui, nós temos as pessoas que gostam, por exemplo, de dança. As pessoas que têm muita habilidade de dança, provavelmente elas têm essa. É uma conexão muito com o seu corpo, elas precisam dessa conexão. Então, a pessoa introvertida, sensação, é aquela pessoa que faz aquela dança diferente. Ou ela pode ser extrovertida, então ela dança não para se conectar consigo, mas para se conectar com o exterior. Isso aqui não é para colocar as pessoas numa caixinha, é para que você entenda as pessoas. Então, o que é importante você entender? Primeiro, entender as atitudes, entendendo que existem pessoas com atitudes contrárias às suas, e está tudo bem. Então, se uma pessoa pensa diferente, se você decide, se uma pessoa não só coloca os fatos objetivos, mas ela precisa pensar bastante antes de tomar uma decisão, não tem nada de errado, ela só é introvertida. Se ela é mais quietinha, se ela é mais pensativa dela, é só diferente. Ah, eu sou muito pensamento e o meu parceiro amoroso é intuição. Então ele sente ele tem um contato como se fosse uma voz do além dizendo para ele seguir. E aí ele segue. Ele está errado? Não, ele é só diferente de você. Isso aqui, claro, eu estou resumindo bastante, como você pode ver aqui, o livro é enorme, né? Conta bastante coisa, eu tentei trazer aqui as coisas principais, mas a principal mensagem é que nós somos essa coletânea de coisas, mas nós temos algo que se destaca. E se a gente não tiver conhecimento disso aqui, se a gente não colocar isso em prática, se a gente não entender o que é introversão e extroversão, a gente vai ir para as relações humanas, vai para o mundo e vai criar problemas, porque a gente não entendeu as diferenças. Quando a gente entende as diferenças, quando a gente entende que o outro pensar diferente, que o outro agir diferente, que o outro tomar uma decisão de forma diferente, não faz dele melhor ou pior que a gente,
faz ele apenas diferente, a gente consegue viver uma vida melhor. E para isso eu queria apresentar para você os tipos psicológicos de Jung. Se você quiser, você pode comprar o livro, mas não é obrigado. Só se você realmente quiser se aprofundar na psicologia. O que você precisa entender é que nós somos uma coletânea, mas nós, tipicamente, ou seja, o que é tipicamente? Nós não somos só uma coisa, mas nós somos mais, nós tendemos mais para um lado ou para outro. Nós tendemos mais para isso ou para esse, e nós tendemos mais para um dos quatro. Dificilmente você vai conseguir, somente uma pessoa extremamente típica você consegue identificar. Vai ter pessoas que você vai ver, ela às vezes é extrovertida. Então assim, existem pessoas que são muito isso, mas independente, é entender que as diferenças elas estão ali. E não existe pessoa 100% extrovertida, como não existe pessoa 100% introvertida. Existe pessoa tipicamente, ou seja, ela, a maior parte do tempo ela é essa. Eu, por exemplo, sou introvertido. A maior parte do meu dia eu estou quietinho, pensando, refletindo. Mas eu venho aqui, eu separo 10, 12, 15 minutos do meu dia para gravar esse vídeo, colocar para você. Ou seja, aqui eu estou, nesse tempo, tendo uma atitude extrovertida. Eu estou colocando para fora tudo isso que está aqui. Então eu estou sendo extrovertido nesse momento. Mas tipicamente eu sou aqui. E não há nenhum problema nisso. Porque eu não sou nenhum nem o outro. Eu sou uma coletânea disso, mas na maior parte do tempo eu sou introvertido. E especificamente, eu sou introvertido pensamento com uma oposição à intuição. Então eu sou um introvertido que precisa refletir muito, mas a minha segunda função mais desenvolvida é a intuição. Então às vezes eu sinto algo, mas como ela não é a mais desenvolvida, eu preciso refletir. Eu preciso ver os dados, mas os dados não são suficientes para mim decidir. Eu preciso pegar os dados, passar pelo meu filtro, refletir, juntar com todos os dados que eu acumulei ao longo da vida para poder tomar minha decisão. E é isso. Não é uma Bíblia, mas é algo que você deveria levar para frente o conhecimento desse livro, do que é isso aqui. E ficou muito popular falar, ele é extrovertido, mas nem todo mundo entende. E nem todo mundo entende que isso aqui são só atitudes. Isso aqui também define, isso aqui é tão importante quanto lá. Esse é o vídeo que eu queria falar para você. Coloca aqui se você entendeu, se não entendeu, o que é que você gostou, o que é que você tem para falar. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!